Olá! E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Crônicas de Segunda, o seu podcast, no caso meu podcast, mais reflexivo da podosfera, com reflexões aleatórias para começar a sua semana daquele jeito, né? Segunda-feira é dia de começar com reflexão, mesmo que seja no final do ano, né? Estamos aqui nos encaminhando para... Eita, será que foi o de gerundismo? Não sei. Mas enfim, estamos aqui indo para o final do ano, né? Aquela contagem regressiva, né? Todo mundo às vezes um pouco meio atarefado ou não, ou do tipo já de férias. É a ordem, né, natural que a gente segue, que foi imposta para todo mundo, né, do calendário, tal. Gente, não vou meditar tanto assim não, calma. Mas enfim, é muito engraçado, né, como a gente já segue essa ordem naturalmente e às vezes eu fico me questionando muito sobre essas coisas, sabe? Por mais que seja legal ter tradições, às vezes é meio chato, sabe? Tipo, por que a gente não pode comemorar, sei lá, o Natal em julho? Sei, sabe? Dá uma variada. Eu sei que tem a ordem das coisas, mas, vamos sair um pouquinho dessa ordem natural, né, entre aspas, já que tudo foi inventado pelo ser humano, né? Acho que essa é uma das nós que eu mais tenho no dia a dia. Porque as coisas têm que ser da mesma forma sempre. Vamos dar uma variada, sabe? Tem a ver com a questão do calendário católico e tudo, mas, gente, fazer a mesma coisa há 2000 anos, sabe? Tipo, gente... Mas eu acho que isso é um pouco demais, too much da minha parte. Então eu só deixo isso guardado pra mim e agora compartilhando com o mundo, né? Vamos ver se alguém vai atirar ovos em mim ou simplesmente falar, concordo, né? E falando sobre mim, eu sou o Matheus A. Monteiro, né? Matheus com TH. Estou nas redes sociais também. Aproveito para pedir para me seguir se você gosta do meu conteúdo, né? Se você já segue, muito obrigado, porque seu feedback é muito importante para mim, para fazer com que eu siga não com a confiança, mas com o ânimo de manter ali o meu ritmo de produção, né, de trabalho. Nos últimos tempos, isso vem meio que com uma montanha-russa, né, porque às vezes eu fico muito animado com o meu trabalho, às vezes nem tanto. Acho que faz parte, né, da nossa vida e da rotina de humilhações, talvez, da vida adulta, né, porque, assim, não é uma grande humilhação todos os dias. Às vezes sim, mas assim, são pequenos momentos que você fica tipo, caramba, não queria passar por isso, né? Tipo a vida de fã, né? Fã que gosta de show e tudo mais. A pessoa ali, ela precisa ficar completamente ligada, né, o tempo inteiro, porque os artistas agora escutaram o Come to Brasil e tá vendo todo mundo ao mesmo tempo. E aí, nesse negócio de show, ainda não consegui entender por que simplesmente eles falam, olha só, a gente tá em dezembro, né? O show vai ser em janeiro de 2027. A gente vai começar a vender daqui a 2 dias, tá bom? Um beijo. E tipo, gente, eu nem sei se eu vou estar vivo em janeiro de 2027. Ok, isso foi um exemplo um pouco exagerado, mas entende? É do tipo, cara, eu vou contar literalmente com a sorte numa competição para conseguir assistir ao show de um artista, de uma banda que eu gosto muito. E por mais que eu tenha, tipo, o dinheiro para assistir, não necessariamente isso significa que eu conseguirei. Por quê? Tem todos esses trâmites, todas essas burocracias online que podem impedir. Então, tipo, gente, a que ponto nós chegamos? Eu queria entender em qual momento que a gente banalizou, naturalizou essa competição, esses jogos vorazes pra conseguir ingresso de show. Porque assim, eu não tô preparado pra isso. Já vivo isso há um tempo e eu continuo não estando preparado pra isso, porque, cara, eu não gosto desse tipo de competição, porque
É basicamente você chega, te joga numa arena com uma caneta. Que luta contra esse gigante com essa caneta. Um beijo. Então, tipo, sabe, eu não quero fazer isso, eu só quero ter um pouquinho de paz. Será que é pedir muito? Não sei. Eu passei por isso na questão do Rock in Rio Card, né? Eu sei que é bastante white people problems. Eu sei, eu entendo isso. Mas a música, ela tá num lugar, assim, pelo menos na minha rotina, que me acalma muitas vezes, sabe? E me motiva e tudo. Tem uma ligação muito forte com música, porque a música faz bem, né? Pro nosso corpo, né? Principalmente pro cérebro em si, né? Acho que é principalmente pro cérebro. Então, faz parte, né? A música, ela consegue nos tocar em pontos que muitas artes e muitas coisas do nosso dia a dia às vezes não conseguem. Então é incrível esse poder transformador da música. Então, tipo, eu queria acessar isso. Às vezes pode ser um white paper problem, às vezes não, né? A finalidade não é tanto. E tipo, eu quero assistir o Elton John, entende? Eu tenho que me degladiar com outras pessoas pra assistir ao show. Sabe, já não basta do dia, né? O meu sonho, assim, de princesa é conseguir, sei lá, tipo, um VIP no Rock in Rio, sabe? Ou algo assim do gênero, pra conseguir assistir com um pouquinho mais de conforto. E não do tipo nem pra dar carteirada. Claro que os clubes são muito legais, né? Vocês têm em ambiente um pouco mais VIP, que você tem um pouco mais de conforto e não tem tanta pressão ali, e ambiente com ar-condicionado também, né? Ainda mais aqui no Rio. E falando um pouco mais sobre essa questão, passei com a questão do Rock in Rio Card, né? Essa mesma semana, e com o show da Rosalía, né? Que eu não acompanhava tanto, mas depois desse último álbum, né? Esse último lançamento dela, o Lux, parece que eu fiquei obcecado. Não, parece não, eu fiquei obcecado. Escutei o álbum em looping, né? Ali por vários dias, de verdade. E eu me senti assim muito fortemente latina, aquelas, né? A Rosalía, nossa mais latina. E foi muito interessante essa conexão que eu tive, né? O Motomami eu gostei, né? Mas não foi um álbum que me pegou super. Esse já me alcançou num lugar que eu não imaginava que fosse me alcançar, sabe? Eu escutei completamente despretensioso e curti muito. Então, cara, não imaginava que isso fosse acontecer, mas eu quero ir assistir um show da Rosalía em 2026. E como vai ser? Aqui no Rio, sabe? Então, tipo, eu quero me permitir esse tipo de experiência. Por exemplo, eu fui ao show do Neil, né? Vou até deixar uma fotinho aqui, sei lá, ou um vídeo, não sei, que eu achar. E eu não tinha acompanhado tanto a carreira dele, né? Claro que eu conhecia, principalmente do Voice, né? Do primeiro álbum dele, ou EP, não lembro dizer. Assim, escutei bastante. Eu me conecto mais com baladas e tudo mais, né? Baladas tipo de música, né? Não o espaço físico. E é algo mais melódico, né? Um pouco mais sentimental. Por incrível que pareça, eu curto muito. Então, tipo, eu curti bastante. E eu me permiti isso, né? Aí a um show de um artista que eu não consumia tanto. Meio que me abriu as possibilidades. Eu fiquei tranquilo uma semana. E foi muito gostoso, porque o show foi quase uma coisa bem intimista, né? Eu consegui ir ao soundcheck e teve um contato maior. E as músicas, vê-lo também emocionado ali naquele momento, né? Com a própria música, com a atmosfera do lugar, com o acolhimento do fandom, né? Ali presente. Então, acho que isso foi muito transformador pra mim. Eu sei que eu não posso esperar essa mesma experiência em todas as vezes que eu for, né, sair. Ir pra shows de artistas que eu não consumo tanto, mas por que não? Por que não esperar que eu vá me surpreender positivamente, sabe? Acho que a vida
às vezes é muito mais da gente arriscar a se permitir algumas coisas, né? Claro que com segurança, sempre, né? Do tipo, que não vá ser muito perigoso para sua vida. E tentar ter essa experiência e ver o que acontece, sabe? Porque às vezes a experiência que parece mais boba, mais simples, vai transformar a sua semana, o seu mês, vai mudar a sua forma de pensar, né? Vai te colocar novos objetivos, vai dar uma paz de espírito. E assim, a gente vive num mundo tão complicado, né? Então, por que não nos permitir esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa completamente contraditória com várias coisas. Eu admito isso, né? Acho que faz parte a gente entender que a gente é contraditório também, com gostos musicais, com alimentos. Até porque, às vezes, nós... Assim, a tendência natural da vida é a gente evoluir, né? De um lado que a gente fica um pouco mais limitado para algo mais avançado, evoluído, que a gente experimenta, né? Pelo menos é isso que eu acho. E entra muito naquela questão do paladar infantil também. Mas voltando a falar sobre a evolução. A evolução, pelo que eu vejo, é do tipo... Eu não curto tanto essa música, não gosto dessa sonoridade, não me identifico tanto com esse gênero musical, com as letras e tudo mais, em uma determinada fase da vida. Depois parece que a gente vai entrando em contato com outras pessoas, vivendo outras experiências, realmente amadurecendo, né? E aquilo parece fazer sentido, né? É tipo a fase ideal para você ler um livro. Às vezes você entra em contato com uma história, não se identifica nada, dropa. E aí, um determinado momento, assim, depois no futuro, próximo ou nem tanto, você volta a ter contato com aquela história e tudo faz sentido, né? Eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Como um todo, pelo menos da minha faz parte. Eu detestava mate, agora eu amo. Eu não curtia algumas coisas muito amargas, agora eu gosto. O vinho seco eu não gostava, agora amo, prefiro muito mais do que vinho suave. Nem vinho suave pra mim, mesma coisa que suco de uva, mas enfim. Voltando a falar, né? Voltando que é o meu roteiro, tem que ficar no roteiro. Lux, da Rosalía, é uma obra de arte. Estou obcecado por Rosalía, a nossa latina honorária, que veio ao Cristo, né? Naquele grande evento organizado, que foi bem iconic, né? Nos visuais. Queria muito ter ido, né? Mas, enfim, quando eu vi aquela questão de uma resposta mais criativa vai ganhar e tudo, eu já pensei, tô fora. Porque fiquei completamente traumatizado por tudo que aconteceu com o filme da Lady Gaga e com The Wicked, né? Como até comentei uns episódios atrás. Aí, enfim, eu acredito que teve uma junção minha, sabe? Uma retomada, que antes eu gostava muito de metal sinfônico. Eu era super metaleiro, headbanger, sem ter o cabelão. E tinha muita questão das sinfonias, da música clássica junto, né, no metal sinfônico, porque tem tanto do gutural, tem quanto então vai do 8 a 80 e é incrível, eu amo por causa disso, dessa questão de diferença, né? E Lux chegou pra mim isso, de ter a questão toda de uma coisa mais erudita, de ter uma sonoridade interessante, sinfônica, o áudio muito limpo, né? Os vocais limpos. E isso me inspirou muito, sabe? Eu fiquei escutando em loop, como eu disse agora há pouco. Então, eu acredito que foi um dos marcos aqui do meu novembro/dezembro. E sou muito grato por isso, porque a música faz parte da minha vida e eu amo demais. E eu acredito que a minha vida sem a música não seria igual, seria a mesma, né? E de muita gente também. Então, muito obrigado, Rosalía. Eu sei que você está assistindo esse vídeo. Então, eu vou falar aqui diretamente com você, Rosalía. Se você não for Rosalía, pode passar. Rosalía, muito obrigado por fazer, por criar Lux. Eu sei que você é uma pessoa muito sensível e isso fica completamente visível na sua criação de Lux. Então, você está de parabéns. Quando voltar aqui ao Rio,
vamos marcar de tomar um mate com uns biscoitinhos Globo, mas talvez com um pouquinho de pão de queijo e um açaizinho ali em Copacabana, uma coisa bem vibes, tá? Ou você pode vir pra Niterói, que você preferir. Me manda uma DM. Falando em delírios, né? Como vocês viram agora há pouco, eu usando toda a minha improvisação artística e teatral com uma nota 0. Tem que falar sobre os delírios de consumo de Beck Bloom. Por que eu voltei a isso? A gente está numa época de Natal, Ano Novo, que tem muitos gastos, né? E a gente, às vezes, investe tanto em viagem com amigos ou em coisas pra gente, comprar presentes para pessoas queridas ou para nós mesmos, né? O que eu indico super, sempre se presentear. E às vezes acaba que a gente compra umas coisas por impulso, né? Tipo, teve a Black Friday, que a Black Friday desse ano foi bem interessante, né? Teve bem pontos positivos. Não foi uma Black Fraud como do ano passado, e teve alguns anos também que foi isso. Então, eu super acho que é importante a gente prestar atenção no consumo que nós fazemos. Apesar do consumo fazer parte da nossa cultura em si, né? Consumir não significa necessariamente comprar, mas seguir uma ideia, consumir o trabalho de um artista, consumir um conteúdo interessante e comprar também, né? Porque a gente consegue ter bens, consegue ter acessos, pertencimento. E isso faz parte muito da comunicação, da minha área de estudo em si. Então eu acho super fascinante, mas temos que ficar de olho nas compras por impulso, compulsivas, né? O momento que você se vê não pensando tanto nas compras e simplesmente indo, é o momento que você tem que parar e pensar: eu preciso disso? Isso é realmente necessário nesse momento? Esse valor é um valor justo? Estou comprando pelo hype, pelo TikTok? Eu vou usar isso? Ou tipo, vai ser útil no meu dia a dia? Se não, para nenhuma dessas perguntas, acho importante talvez você repensar essa compra, né? O publicitário falando isso, então preste atenção, kkk. E os delírios de consumo de Beck Bloom, uma história que fala sobre uma moça que, a Beck Bloom, que ela tem realmente uma questão com compulsão por compras e tudo mais. É uma história interessante, né? Uma comédia romântica que faz a gente refletir sobre consumo em si. E essa história me veio à mente porque recentemente, infelizmente, a Sophie Kinsella, que é a autora, né, do livro que deu origem ao filme, né, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, faleceu. Ela faleceu de um câncer no cérebro. Segundo o G1, né, eu vi, foi um câncer no cérebro, enfim, uma coisa super rara, que o tratamento é muito difícil, então eu fico muito mal, sabe, com essas notícias. Eu conheci o trabalho da Sophie, li algumas coisas, consumi, né, mas quando a gente consome uma obra escrita, tem muito mais envolvimento do que um filme, por exemplo, né? Nós passamos mais tempo lendo, consumindo aquilo, imaginando. Então, muitas vezes parece que é como se fosse realmente um ente querido que nos deixou, né? E tá tudo bem a gente pensar assim, a gente se acolher, porque a arte, ela faz parte da nossa vida como ser humano. Sem a arte, nós não seríamos seres humanos completos, né? Agora vamos tirar esse elefante branco da sala novamente, literalmente branco. E a cor da Pantone? Alguns amaram, outros odiaram. E eu tô aqui nesse meio tentando entender ainda o que achei, né? A minha opinião não é tão relevante assim, porque eu não sou um profissional da área, por exemplo, do design, nem tipo da consultoria de imagem, da arquitetura, enfim. Mas eu sou da comunicação, então tá ali naquele linear, né? O publicitário tá sempre em todos os assuntos, né? Quase como generalista, né? Um pouquinho de cada coisa, ele sempre quer falar. E a cor da Pantone, ela deu o que falar, literalmente, que eu achei que não ia acontecer. Porque no ano passado foi aquela Mocha Mousse, né? Que eu até curti. Mas esse ano veio um tom tão suave, um branco tão branco, que o pessoal meio que eu acho que não aguentou, né? Primeiro que, assim, a Pantone, ela não pode decidir qual vai ser a cor maior do mundo e tal. Todas essas convenções foram feitas por seres humanos, né?
ela aponta algumas coisas através de pesquisas e é isso, né? Ninguém é obrigado a seguir o que a Pantone diz, né? É de bom tom em alguns momentos, porque a Pantone é relevante em vários setores em si, mas não é uma obrigação, sabe? Não é um sindicato, uma lei, nem nada. Então, se você não curtiu a cor da Pantone, pode seguir em frente. Não tem porquê. Não vai precisar jogar todas as suas camisas pretas, amarelas, vermelhas, mocha mousse, peach fuzz fora por conta da cor do ano da Pantone, tá? Só deixando aqui bem explícito. Mas assim, eu achei blasé. Eu achei um pouco de menos. Bem, eu vou deixar também uma análise super interessante que eu encontrei, né? O print aqui ou aqui, enfim, passando algo, mas de qualquer maneira tá linkado aqui na descrição. Isso tanto do YouTube como do Spotify. Pode ficar tranks. Uma das partes da análise que ela fez, ela falou sobre o significado, né, do branco, principalmente colocado imposto pela religião católica em si, né? Que é de pureza, purificação. E o preto já é justamente o contrário, algo sujo, algo que não é visível, algo oculto, né? Então, por que o branco nesse momento? É político, sabe? A gente tá literalmente passando por um momento tão conturbado, né? Assim, vamos falar do Brasil em si. Recentemente a gente teve coisas absurdas, né? No Congresso, por exemplo. Né? Eu vou ler aqui uma coisa do pessoal, que eu vou botar até o print aqui, né, ou aqui, não sei. Isso já não está completamente certo, porque já passou, né, um tempinho. Igual o BBB. A cada 2 horas muda. Então vou ler só o que é válido por enquanto, até este momento da gravação, na sexta-feira. Que teve uma aprovação da anistia, né, a disfarçada de redução de pena para Bolsonaro e os demais golpistas, né, do golpe de... tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Então teve tudo isso assim, na calada da noite, na madrugada. Quando a gente vê o pessoal da Câmara, do Congresso, do Senado realmente trabalhando de madrugada, pode apostar que é algo realmente complicado e que eles não querem se queimar ou eles não querem que as pessoas saibam. Só que com a internet as pessoas vão saber. Teve agressão dos parlamentares, né, principalmente opositores a toda essa questão de querer mexer nas penas, né, dos golpistas e tudo mais. O Glauber Braga foi um dos principais ali, né, até tentaram caçar o mandato dele, mas não conseguiram, né, o que foi aprovado foi uma pequena suspensão e tal, mas não foi cassado. E teve também a aprovação do marco temporal no Senado, para colocar na Constituição que não vai ter mais demarcação das terras indígenas, o que é um grandiosíssimo absurdo, né? A questão climática mexe muito comigo, né? É algo que me deixa ansioso, é a famosa ansiedade climática. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre isso, trazer algum especialista para falar. Mas assim, gente, por que as pessoas estão votando para prejudicar o meio ambiente? Porque as pessoas fazem coisas que vão prejudicar o meio ambiente. Cara, isso não entra na minha cabeça só por causa de dinheiro, poder. É do tipo, não, eu tenho uma casa aqui, eu vou tacar fogo na minha casa e eu vou ficar aqui dentro tranquilo, de boa. Gente, qual é a necessidade disso? Não tem, tipo, planeta B. Não tem plano B. Só tem esse. Por mais que seja do dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro? Vai construir, vai pegar cada notinha, vai fazer uma armadura pra você pra sobreviver na Terra? Vai ter um momento que não vai dar certo. Entendeu? Então, tipo, não faz nenhum sentido lógico as pessoas, os seres humanos votarem, terem ações, atitudes, terem discursos que vão contra o meio ambiente, porque é onde a gente vive. Então, é basicamente quase como um tiro no pé, né? E você não só asfixia você mesmo, seus parentes, como outras pessoas que você não conhece, sabe? E sempre quem se prejudica são as pessoas mais pobres, são os grupos vulneráveis, né? Principalmente pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, né? Enfim, indígenas, todos esses grupos
realmente são afetados pela escolha de uma porcentagem mínima, ínfima, só para ter um dinheiro, poder, essas coisas assim, e sendo que a gente não tem um plano B, vai todo mundo ter que ficar aqui. E a Coda Pantone me trouxe a pensar nessas coisas, refletir e tudo mais, né? Eu sei que é uma grande viagem, né? Eu tenho só algumas noias assim, mas eu acredito que vale a pena a gente realmente refletir, conversar sobre assuntos assim, porque, cara, isso influencia o nosso dia a dia. Então, não é porque você não gostou da Coda Pantone que você vai atacar um hate, mas às vezes tem muito mais uma decisão política ali do que parece, ou às vezes nem tanto. Então, vamos com calma, vamos fazer uma conversa ali civilizada e entender o porquê das coisas, né? Pra chegar ali em um determinado momento e conseguir realmente seguir um caminho que faz sentido, principalmente pra você mesmo. Enfim, né? Essas são minhas brisas da semana. Espero que vocês gostem, que vocês não fiquem muito noiados como eu. Me falem o que vocês estão achando dos cortes, dos conteúdos. Estou tentando fazer algo diferenciado pra mim, né? Mas já quero deixar aqui bem explícito que realmente tem sido um processo muito desafiador para mim fazer um podcast da minha cara a tapa, né? Porque eu tô realmente me expondo. Eu sou empreendedor, eu trabalho com minha imagem, principalmente no LinkedIn, eu trabalho bastante por lá, né? Crio bastante conteúdo. Então é desafiador para mim realmente falar com uma câmera sozinho, expor as minhas ideias sem ser numa parte textual, que é algo que está na minha zona de conforto, mas eu decidi realmente não ficar na minha zona de conforto e tentar algo novo. Se vai dar certo? Eu não sei. Se vai dar errado? Também não sei. Mas eu tô tentando, tô fazendo algo para conseguir colocar minha cabeça no travesseiro à noite e simplesmente pensar, putz, eu fiz o que eu queria fazer e eu tô me sentindo bem com isso, sabe? É a sensação de dever cumprido. Enfim, me sigam nas redes sociais, me digam se estão gostando ou não. E o próximo episódio é um episódio muito especial que terá um convidado, o primeiro convidado do podcast Crônicas de Segunda. E esse convidado, pode ter certeza, que é de primeira. Ai, eu não me aguento, tenho que fazer umas piadinhas assim. E enfim, é isso. Tchau, tchau. Me sigam nas redes sociais. Não esquece de se inscrever se estiver assistindo pelo YouTube. Seguir se estiver ouvindo pelo Spotify. E também deixar uma avaliação ali no Spotify, né? Porque sempre me ajuda. Um beijo, abraços e até breve. E talvez eu cante uma coisinha agora. Last Christmas I gave you my heart and your very first day